todos. Não vou usar um data show, a minha cultura é mais de filosofia, então vão perdoar essa grande falha da minha parte, mas eu vou tentar ser claro em alguns pontos. Primeiro, cumprimentando a Comissão de Educação. Eu acho Alice Portugal, deputada, colega da UFBA, é muito importante que a Comissão de Educação perceba a importância histórica desse momento. É o momento em que as universidades têm enfrentado uma grave situação, uma situação de forte defasagem orçamentária, no qual também se apresenta uma proposta que modifica, que introduz uma diferença no funcionamento do sistema de ensino superior público. Então, um cenário como esse só pode solicitar toda a atenção demorada da Comissão de Educação para que todos os aspectos sejam levantados. Segundo, porque esses aspectos envolvem, todos sabem, a modificação, a alteração de um conjunto de leis, 17, se não me falha a memória, né? Além mesmo de considerações sobre a possibilidade de esse conjunto, essa mudança, estar em alguma distinção, em algum conflito com a Constituição. Então, é preciso que, com toda atenção, com todo cuidado, com toda a responsabilidade com que a proposta está sendo apresentada, né, é importante que também o conjunto dos deputados, em particular a Comissão de Educação, conduza esse processo de debate, aprofunde esse processo de debate. Registrar que a gente dá, nesse momento, discutindo o programa Futurice, voltado para as universidades inovadoras e empreendedoras, com esse foco, nós o fazemos num cenário de situação muito delicada para o conjunto das universidades. Qual cenário? O cenário em que nós temos a execução. Já foram liberados 58% do orçamento, não sei se Wagner confirma, mas 58%. Temos 12% contingenciados e 30% ainda bloqueados. Eu acho que esse é o cenário, né? E tivemos uma reunião, quero aqui registrar, agradecer especialmente a deputada Margarida Salomão, que esteve presente naquele momento. A Comissão de Orçamento providenciou uma discussão com o ministro, considero a reunião produtiva, no sentido que, com clareza, a Comissão de Orçamento cobrou o cumprimento de um acordo para a liberação, ou seja, do bloqueio, uma vez que foi destinado às universidades R$ 1 bilhão, né, no momento da votação do PLN 4. Então, essa cobrança foi importante. Naquele momento, o ministro sinalizou para os deputados que haveria uma liberação, continuaria havendo a liberação, e, com isso, portanto, ele sinalizava um descontingenciamento a partir de setembro. E aí nós precisamos fazer uma observação. Nós temos tido liberação somente de 5% de limite ao mês, recentemente. A preocupação, aí, secretário, é importante, eu sei que essa preocupação é tanto nossa quanto do secretário, né? Tenho certeza que essa é uma das preocupações compartilhadas, né, de todos aqueles que são responsáveis pelo ensino superior. A conta é simples. Veja que, mesmo eu sendo de filosofia, eu vou conseguir fazer essa conta. Percebam, nós, em tese, teríamos que ter 50% do orçamento para o segundo semestre. Vamos dividir assim. Ora, fazendo uma conta simples, para que 50% seja liberado, temos que ter uma liberação de 8,333, uma dízima, para dar 50% e podermos, assim, ter uma execução orçamentária completa de 100%. Por que ter uma execução orçamentária completa? Anos atrás, algumas universidades até devolviam recursos. Havia uma gordura, digamos assim. Isso não é realidade há algum tempo. Desde 2014, tem havido uma compressão do orçamento que faz com que as universidades já tenham tomado medidas de redução de contratos, medidas diversas, ou seja, todas elas ajustando o seu orçamento.
Então, nesse sentido, nós estamos com um orçamento sem espaços vazios, digamos assim. Então, o ideal, nós sabemos, é que houvesse uma liberação de 8,3% a cada mês. Estamos tendo apenas 5%. Se isso se mantiver, nós vamos ter uma não execução orçamentária de 20%, no caso, como só temos liberados até agora 58%, uma execução orçamentária até de 22%. Isso é asfixiante para as universidades. Eu acho que a Comissão de Educação, ao discutir um programa tão importante como esse, deve ter em conta a situação atual. E deve ter em conta até por uma razão, isso sem questionar, sem fazer qualquer juízo de valor sobre o programa. Um programa qualquer para as universidades depende de uma valorização das universidades. Imagine que nós consideremos que esse é o momento de captar recursos fora do orçamento público. Ora, se esse é o caminho, é preciso que o mercado, os investidores, tenham um juízo favorável sobre as universidades, que elas não estejam numa situação de pressão, de incapacidade de cumprir as suas responsabilidades. É preciso, nesse momento, que todos procuremos dar uma solução para a execução melhor possível do orçamento das universidades, aquele aprovado na LDB, aquele pactuado pela sociedade, e com o qual as universidades contaram ao fazer seus planejamentos, ao estabelecer seu conjunto de despesas, né? Bem, essa é a primeira questão, ou seja, a situação atual ela não se distingue dos projetos de longo prazo. Ela pode comprometer projetos de longo prazo. Resolver a situação atual é favorecer qualquer solução, divergente que seja. E isso é um ponto que, em nome da Andifes, representando o conjunto das universidades, eu gostaria de enfatizar para a Comissão de Educação. Afinal de contas, aqui, até o secretário, no momento, falou que reitores próximos sugeriram uma mudança, uma prorrogação do calendário. Aí eu só, enfaticamente, meu amigo Arnaldo, dizer que todos os reitores são próximos. E todos os reitores estão próximos, e aqueles que estiverem distantes têm que ficar próximos, porque estamos juntos nesse momento. A responsabilidade da gestão das universidades é compartilhada, né? E não devemos dividir aqui, ao contrário, devemos todos travar esse debate com toda a atenção. Esse é o momento em que a nossa colaboração deve suplantar qualquer competição, deve suplantar qualquer situação que não favoreça alguns princípios fundamentais. O que é que a Andifes está fazendo hoje e recomendando? A Andifes não se posicionou favoravelmente, nem contrariamente, levantou-se no nosso pleno em Vitória, certamente o secretário, também o diretor da Andifes, Wagner Vilas Boas, certamente conhece a nossa carta de Vitória. Nós levantamos várias preocupações, porque foram colocadas em nosso pleno, mas nós apontamos algo que já está sendo feito, que é o caminho do debate. As nossas comunidades estão debatendo. Aliás, uma das formas fundamentais no ambiente universitário, quem conhece a universidade sabe que a universidade a gente debate criticando. Criticar é uma das boas formas de colaborar, né? A crítica não é negativa, a crítica faz parte da construção. Primeiro nós colocamos cada um dos elementos, tomamos isoladamente, mas também pensamos no conjunto da obra. Porque há um conjunto de questões que são interessantes, e aqui eu quero louvar uma inflexão posta por essa proposta. Qual é a inflexão? Permita registrar, e isso é um elogio sincero. Tem dois elementos nessa proposta importantes no seu contexto. O primeiro elemento é que, quando o Ministério, através, sobretudo, da CESU, apresenta um programa de orçamento adicional, é porque reconhece que há uma defasagem orçamentária séria no sistema. Isso é importante, ou seja, a
a dedicação com que a CESU levantou, dialogando com o planejamento, com a economia, para caminhos para um orçamento adicional, é o reconhecimento de que nós temos, hoje, uma questão séria de financiamento, que é responsabilidade do Estado em relação ao ensino superior. Segundo ponto é que essa proposta agrega um conjunto de práticas, boas práticas das nossas universidades. Ou seja, e aí, quero dizer, Arnaldo, que eu fico muito satisfeito quando vejo, visitando espaços e descobrindo novas práticas, até divulgando. Isso é importante, porque, veja, essas práticas são múltiplas, são variadas. Temos visões distintas sobre a universidade, sabemos disso, até porque, digamos que a ênfase boa, importante sobre o empreendedorismo, que nós também temos, eu diria apenas que não pode ser a única. Porque a universidade, ela é multifacetada. Ela tem múltiplas finalidades. Ela promove desenvolvimento social, como o secretário também destaca como uma das responsabilidades, ela promove isso tudo de várias formas. Não apenas com startups, não apenas com as empresas juniores, que são maravilhosas, e que nós apoiamos muito, nós temos muita alegria de discutir com todos esses jovens, mas a universidade sobretudo as universidades plenas, são conjuntos orgânicos. Eu chamo plena aquela universidade, inclusive aquelas mais maduras, onde há excelência em todas as áreas. Porque, afinal de contas, nós sabemos que universidades, elas vicejam fazendo a colaboração entre os saberes, vicejam fazendo com que as artes dialoguem com a ciência, com que as humanidades dialoguem com as exatas, com que o interesse da pesquisa de ponta, inovadora, recupere e proteja também saberes que são, às vezes, até carentes de uma proteção. Por exemplo, saberes de comunidades tradicionais. O tempo da memória também é o tempo da universidade, assim como o tempo da inovação e do diálogo com a indústria, assim como um diálogo da sociedade nas mais diversas formas. Então, nesse momento, a Andif só pode dizer, uma proposta como essa, ela deve ser acolhida, lida com toda a seriedade. Eu tenho convicção plena da sinceridade, da dedicação com que ela foi elaborada. Tenho convicção da experiência do secretário, da sua experiência anterior, que ele já teve a oportunidade de mostrar em relação à captação, ao financiamento, e apenas digo, mas temos também, secretário, que por isso que eu acho muito importante a sua visita a cada universidade, existe uma experiência também em cada uma de nossas universidades, e é essa a nossa tarefa, fazer com que ela brote, que ela tenha o seu tempo de debate. O MEC estabeleceu um tempo de consulta, é o seu tempo, bom que tenha sido ampliado. Quanto mais tempo de consulta será ampliado, esse é o tempo que o MEC terá um grande trabalho, certamente, para consolidar essas propostas todas. Já tem feito avanços, por exemplo, nós sabemos que agora já são mencionadas explicitamente as fundações como possíveis entidades que participariam de um contrato de gestão com as universidades. Então, há já avanços, já elementos que já foram incorporados. Eu imagino que há muitos outros que serão incorporados. Vai se consolidar uma proposta, essa proposta caminhará para o parlamento, e eu tenho aí o protagonismo da Comissão de Educação será decisivo para que o parlamento possa ler a proposta, lembrando que está discutindo o destino de um patrimônio da sociedade. Ler essa proposta, percebendo que não está se discutindo somente um financiamento, está discutindo um valor, está discutindo um sistema cuja unidade deve ser preservada. O que é unidade? Porque aqui todos os reitores procuraram, com razão, reclamando do fato de que, se nós captamos recursos e ultrapassamos a previsão orçamentária, os recursos próprios não são utilizados pela universidade.
pelas universidades? Então, essa preocupação está em todos os reitores. Eu brinquei uma vez com o secretário, dizendo que o reitor é como adolescente, só muda de endereço. Todos eles parecem em algumas angústias. Ou seja, é verdade, essa é uma angústia. Você estimula a captação, se você ultrapassa o teto da sua captação prevista no orçamento, ele não fica para a universidade, o que é um desestímulo até a parcerias que possam ser estabelecidas e outras formas diversas, né? Mas, evidentemente, que não pode se encontrar uma solução. Esse pedido, que as receitas possam ir para as universidades, secretário, não pode ser uma solução só para aquelas que aderem a um programa. Essa solução deve estar para todas as universidades. Isso é um problema de todas as universidades, que deve ser enfrentado. Essa é a primeira questão, eu acho que temos que pensar com cuidado, sei que é difícil, pensar qualquer proposta que preserve a unidade do sistema, o sistema como um todo. Segundo, nós temos que pensar na comensurabilidade do sistema. O que é isso? As nossas universidades são diferentes no sentido que elas têm tempos distintos, começaram em tempos distintos, mas todas devem poder se realizar com plenitude. Então, por isso mesmo, nós temos que pensar que todas as universidades, nós não teremos apenas universidades voltadas para a formação de professores ou voltadas para o mercado, temos que ter universidades que cumprem, todas elas potencialmente, mesmo que façam de fato diferentemente, a possibilidade de realizar-se, porque isso é fundamental para cada um de nossos estados, para cada um de nossas instalações locais. A universidade, nesse sentido, tem unidade, tem diversidade, tem cor local, precisa ter plenitude, precisa realizar excelência, senão as nossas universidades brasileiras não serão comensuráveis com as universidades melhores do planeta. É preciso que elas tenham a capacidade de realizar bem aquilo que é feito também pelos melhores centros de excelência, a melhor pesquisa, uma pesquisa que vai gerar inovação também, ao se ligar com a indústria, com certos arranjos produtivos locais e nacionais. É preciso também lembrar que a universidade, e aqui nós precisamos pensar, a autonomia da universidade pode ser atingida de várias formas. Ela pode ser atingida quando nós, por exemplo, comprometemos a integridade do tecido. Quero dizer com isso o quê? Significa que os interesses particulares devem ter uma medida coletiva. Ela não pode se fragmentar com captações de recursos que não obedeçam uma lógica pactuada pelo esse corpo único que é a universidade e que encontra a sua expressão não na vontade de um gestor, hein? Bom lembrar, o reitor é uma figura, nesse caso, secundária em relação ao fundamental na universidade, que é o exercício da democracia em seus conselhos. É bom lembrar que o conselho universitário e os vários conselhos dão a medida que unem o trabalho feito na universidade com o conjunto do sistema acadêmico, com a sociedade, e é ali que nós respondemos, estabelecemos regramentos que devem valer para todos. E, enfim, a autonomia de gestão financeira, diferente de uma autonomia financeira simplesmente, de gestão, porque nós não podemos imaginar que uma proposta como essa, e nós sabemos que não pode ter esse sentido, né, signifique um descompromisso progressivo do governo com o financiamento público. Por que temos esse temor? Quero só registrar que é importante esclarecer. Esse temor se dá, primeiro, pela situação atual de defasagem, mas, quando o secretário apresenta um slide, aí, Arnaldo, é importante, porque eu acho que essa é uma coisa, até uma oportunidade de você esclarecer isso, você coloca como um exemplo das melhores universidades, como se nelas o financiamento público só chega a 40%. É menos de 40%. Essa é uma meta do programa? Ou essa é uma ilustração? Como ilustração, legítimo, aí mostra a situação do financiamento em outros países. Mas eu não posso... É bom separar o que é exemplo, até para proteger o sentido da fala importante do secretário, é bom separar essas duas coisas. Uma coisa é um exemplo, de olha, lá, né, em Harvard e outros lugares, funciona assim. E lá eles conseguem ter que o financiamento público se dê
Menos de 40%, até porque os fundos que ele conta, os fundos patrimoniais com que eles contam, são fundos que foram gestados em décadas ou séculos, né? Então, ou seja, a capacidade de captação. Contar uma historinha, não sei se é lenda, mas me contaram essa historinha, né? Que é o seguinte, não sei se você sabe essa história, não sei nem se é verdadeira, mas ela é boa. Se não é verdadeira, ela é muito interessante, porque mostra uma diferença também do que é a relação entre o público e o privado nos Estados Unidos, que a gente não pode imaginar que vai, num gesto de mágica, se transportar para o Brasil. Contam que um casal de caipiras foi a Harvard. Caipiras no modo de se vestir, não que fossem, né? E ficaram, e o reitor, porque às vezes o reitor é meio cego, às vezes acontece com frequência em muitos lugares, até em Harvard, né? O reitor deixou esses caipiras esperando horas do lado de fora, até que alguém disse, olha, estão aí desde de manhã. Dê uma atenção a eles. A secretária paciente, casal ali, era um casal ali da Califórnia, né? E aí recebeu, finalmente. O reitor recebeu. E aí o casal disse, é o seguinte, nosso filho faleceu, e nós queríamos fazer uma doação para um prédio, exatamente, né, que fosse batizado com o nome de nosso filho. E o reitor, olhando aqueles caipiras, imaginando que eles não tinham condições de fazer uma contribuição, disse, vocês sabem quanto custa, qual o orçamento de nossa universidade? E deu um valor. Aí a mulher vira assim, ô Leland, se é tão barato, por que a gente não faz a nossa universidade? E assim fundaram Stanford. Foi Berkeley? Foi Berkeley. É outra história. Mas veja só, né? Mas a história é boa, não é, Margarida? Veja só, a história é muito boa. E é verdadeira. Ah, pronto. Então você vê, agora já tenho nota de rodapé para a minha história, para a anedota que eu recebi. E vejam o que é que isso é importante. Significa que, sim, ali nós temos uma situação muito singular, que eu não creio que se replique, ou que possamos contar com ela como uma solução para o financiamento atual, sem dúvida não, e talvez, essa é uma questão que nós temos que fazer, estudos específicos de viabilidade, talvez não funcione a longo prazo. Então, eu quero só enfatizar, primeiro, que eu acho que é um gesto importante. Eu quero parabenizar a CESU por estar indo em todos os lugares, por estar travando esse debate, dizer que a Andifes vai estar realizando debates próprios, tem organizado seminários, tem chamado especialistas, já temos dialogado com pessoas das diversas áreas, vendo as experiências de organizações sociais, vendo se aplicam ou não, se não se aplicam, eu já concluo, dizendo que esse é um momento muito importante, reiterando que não só é nossa obrigação, né, colaborar para esse debate, como acho que é um momento central na história da Comissão de Educação, que ela enfrente com toda a seriedade que costuma fazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Magnífico reitor João Carlos Salles. Antes de passar para a segunda fase da mesa, tendo ouvido a Andifes e o Ministério da Educação, eu gostaria de dizer